A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Estamos trabalhando no livro de Provérbios. Tem muito a ensinar a mim e a você. Hoje vamos começar no capítulo 24, do 1 ao 5. Depois Lucas 18, do 1 ao 8. Quando falamos de Lucas, tem tudo a ver com o tema de hoje. O segredo é ter fé. Ter fé também é ter sabedoria. Ter fé é entendimento, ter fé é perseverança, ter fé é ter visão de águia. Ter fé é ver o que ainda não aconteceu, mas saber que Jesus da Bíblia, que fez no passado, faz hoje do mesmo jeito. E ter fé é prudência, é sabedoria. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Provérbio 24, do 1 ao 5. Não tenha inveja dos homens malignos, nem desejais estar com eles. Estar com o homem maligno é não ter sabedoria. É participar da mesa dos escarnecedores. Porque o homem maligno, invejoso, ele amanhã pode trazer dificuldade para uma serva e um servo de Deus. Então, onde é que está a sabedoria de um homem ou uma mulher de Deus que agir assim? Porque ele sabe quando ele está com uma pessoa que não respira Deus. Mesmo visitando a igreja ou estando na igreja há muitos anos. Tem gente que está dentro da igreja desviado. Pedro andou com Jesus. Pedro foi escolhido para ser apóstolo de Jesus. E Pedro negou Jesus. E depois que Jesus ressuscitou, mandou um recado que chamasse Pedro também. Então, a partir dali, foi que Pedro se encontrou com Jesus e foi realmente servo. Então, cuidado, tenha visão de águia para saber quem é quem. Independente de estar na igreja ou não, ou trabalhando na obra ou não. Eu e você e qualquer um, se não vigiar, é bênção para as pessoas e maldição para a nossa vida. Oramos, cantamos, falamos da palavra e vivemos igual ímpio, com inveja, com maledicência. Então vamos vigiar. Porque o seu coração medita rapina e os seus lábios falam malícia. O homem maligno, invejoso, ele fala malícia. Ele entra em rodinha, ele faz jantares para falar de irmã, de irmão. Ele perde tempo sem conhecer a história verdadeira, falando mal das pessoas que ele não sabe. Muitas vezes por conta dos seus próprios interesses. É muito perigoso. Isso não é ter sabedoria e ter entendimento. Isso é compactuar com o mal. Com a sabedoria se edifica a casa. E com a inteligência se estabelece. Aqui diz que com a sabedoria se edifica a casa. Quem é a casa? Eu e você. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. A gente edifica nossa casa buscando Deus. A gente edifica nossa casa fugindo da aparência do mal. A gente edifica nossa casa tendo sabedoria, entendimento, discernimento. Não é verdade? Aí diz que com a inteligência estabelece. Eu fico estabilizado e você também na presença de Deus quando a gente está com sabedoria. A gente está buscando crescer mais na presença de Deus. Eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. E no grande dia ele vai cobrar. O 4 diz, pelo conhecimento se encherão as câmaras, com todos os bens preciosos e agradáveis. Eu e você tem que ter dons preciosos e agradáveis. Eu e você tem que ter palavra de Deus para aconselhar e dar às pessoas quando elas estiverem necessitadas. Quando a gente ficar buscando mais Deus, ficamos agradáveis. Ficamos cheios e cheias de Deus. Não ficamos no meio de roda de escarnecedores. Mas para isso, a gente tem que estar mais cheio de Deus. Eu e você estamos mais cheios de Deus ou cheios do mundo? Nós somos sempre morada do Espírito Santo ou só estamos fingindo que somos? É algo para se refletir e pensar. O 5 diz, o homem sábio é forte. Por que a gente é forte? Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. E quando a gente é fraca, é que é forte. Ser forte é ter sabedoria, é ter entendimento. E o homem de conhecimento consolida a força, tem força. Sabedoria e conhecimento dá força. Sabedoria e conhecimento dá alegria. E sabedoria e conhecimento sabe esperar. Sabedoria e conhecimento tem vitória. Aqui em Lucas 18, do 1 ao 8.
Disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quem foi que disse essa parábola? Jesus. Orar e nunca desfalecer. A Bíblia diz também orar sem cessar. Lá em Apocalipse diz, dar-te a coroa da vida o quê? Se perseverar, né? Para ganhar a coroa da vida. E quando se persevera, quando se renuncia ao mal, quando foge da aparência do mal, tem sabedoria e entendimento. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Veja que esse juiz nem temia a Deus, nem respeitava o homem. Quem estava contando isso não era apóstolo, não. Era o Senhor Jesus. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Perseverança, fé, sabedoria e entendimento. Aqui não diz que ela tinha filho, mas também diz que ela não tinha mais marido. Estava só, mas eu e você só com Deus, com Jesus, nós somos maioria. Glória a Deus. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a mim oportunar muito. Ele nem temia a Deus nem os homens. Mas ele disse que aquela viúva insistiu tanto, estava incomodando tanto a ele que ele ia dar vitória. Mulher sábia. Ela não olhou para a dificuldade de ser um juiz ruim, ímpio, injusto. Ela olhou para a necessidade dela. E ela orou sem cessar, porque é assim que a Bíblia ensina e Jesus ensina. Não olhe para a situação que você está convivendo, não. Seja de enfermidade, muita medicação, o médico disse que não tem jeito. Seja uma situação financeira que está ao beiro do caos. Seja no seu lar. Pode ser o que for. Persevere, porque essa mulher perseverou. Ela teve o quê? Fé. Fé é o quê? Sabedoria. É temer a Deus e ter a graça de Deus. E disse o Senhor, ouve o que diz o juiz injusto? Jesus está dizendo, tu estás ouvindo o que o ímpio, ou muitas pessoas querem acabar com tua fé? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele? Veja que tardio, mas Ele disse que Deus faz justiça. Porque Eclesiastes 3:1 diz que há um tempo determinado para cada situação. Então o segredo é ter fé e clamar. O segredo é imitar essa viúva. E na hora certa, mesmo tardio, Jesus disse. Porque muitas vezes é tardio para mim e para você, mas para Jesus não é. Porque ele chega na hora certa. A hora que realmente a gente necessita daquele milagre. Ele já trabalhou no nosso eu, na carne. Já trabalhou em a gente aprender a esperar, a ter sabedoria. Muitas vezes ele trabalha em eu e você fechar a boca. Ele trabalha mostrando quem é quem para a gente se afastar do perigo, da aparência do mal. Para na hora certa vir um milagre. Para terminar o 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Jesus está dizendo aqui que depressa ele faz, ele dá a vitória. E quando ele vier ao mundo, ele vai achar fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu e você não tem fé, quando eu e você só olha para o problema como a pior coisa do mundo, a gente está desagradando ao Senhor. Hebreus 4:12 diz que a fé é o firme fundamento, Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e convicção das que se esperam. O segredo é ter fé. Tendo fé tem perseverança. Tendo fé insiste. Tendo fé tem sabedoria, tem entendimento, tem discernimento. E não perde o tempo, nem tem medo de juiz iníquo. E nem tem inveja do mal, do ímpio, como a gente leu aqui em Provérbios 24. E a gente cuida da nossa casa, que somos templo e morada do Espírito Santo, e ficamos fortes. Porque o grande, o poderoso, o forte está comigo e com você. Então não olhe para essa situação, não. Porque o juiz nem temia o homem nem os homens, mas ela não olhou para isso, não. Ela queria o milagre dela e ela sabia que ela servia. E Jesus disse também uma parábola. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Se você parar, você desfalece.
Se você parar, a sua força fica pequena. Se você parar, o inimigo é quem ganha. E o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E lembre-se, quem tem a chave da morte, do inferno, das piores coisas é Jesus Cristo. Olha, como é que eu não vou ter fé nesse grande? Como é que você não vai ter fé? As piores coisas ele tem a chave. Lá em João ele diz, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Não olhe como olhou, essa mulher não olhou para o juiz iníquo. Qual é o juiz iníquo da sua vida? Olha para ele não. Clama, o milagre chegará. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus. E até amanhã. Lembre-se, o segredo é ter fé. Glória a Deus.